Olá gente, eu sou Vadim Kovalev e esse aqui é mais um vídeo para o meu canal. Bom, hoje eu vim falar sobre um tema muito polêmico, que é a respeito da ideologia de gênero. Esse tema que a esquerda adora falar. E aí uma das coisas que mais se abordam a respeito disso é: será que o libertarianismo ele aceita a implantação da ideologia de gênero nas escolas? Será que realmente deveríamos implantar a ideologia de gênero nas escolas? Qual é vamos dizer assim, o ponto de vista libertário a respeito disso? Bom, gente, é muito simples. Basicamente, o libertarianismo prega que haja uma possibilidade de você conseguir se adentrar em qualquer tipo de mercado. Ou seja, se você quiser de repente participar de uma instituição ou de outra instituição, você é livre. Porém, nós estamos enfrentando um grande problema aqui que todo mundo parece que não está entendendo muito bem, que é o seguinte: a bancada lacradora, né, a patrulha lacradora LGBT, né, a patrulha lacradora lá da esquerda, junto com o politicamente correto, se juntaram e montaram uma coisa chamada ideologia de gênero, e que eles querem aprovar um projeto de lei que obriga todas, aí a gente tem que prestar atenção, todas as escolas do Brasil a então aderirem a esse projeto de instauração dentro das escolas da ideologia de gênero, ou seja, ficaria obrigatório para todo mundo o ensino da ideologia de gênero aqui no Brasil. Só que fica a dúvida: será que isso é certo? Será que isso é errado? Bom, basicamente a resposta para isso é o seguinte: a ideologia de gênero, ela não importa se ela vai ser implantada ou não em uma escola. O problema é obrigar todo mundo a implantar ela, seja ela uma ideologia certa ou errada, seja se isso é bom ou se isso é ruim. Não importa se a ideologia de gênero em si é boa ou ruim. O que importa é a possibilidade de você aderir a ele ou não. Ou seja, a proposta anarcocapitalista para isso, sob o meu viés, seria o seguinte: em vez de você criar um projeto de lei para que todo mundo possa obrigatoriamente ter que aderir à ideologia de gênero, faz o seguinte, cara: privatiza todas as escolas. Ou nem disso você precisa, cara. Só chega lá e fala o seguinte: olha só, a escola que quer adotar a ideologia de gênero, adota. Aquela que não quer, não adota. E aí você tem uma liberdade, ou seja, os próprios pais, os próprios alunos poderiam escolher a escola que mais se adaptasse ao seu próprio ponto de vista. Ou seja, os pais que tiverem uma família ali revolucionária, da esquerda, comunista, que quer que o filho respeite a ideologia de gênero, cara, vai lá, tem uma escola que gosta disso. Então bota o seu filho lá, cara, não tem problema algum. O ser humano é livre para fazer o que quiser. E a educação, a família pode escolher, tá? Então a gente tem que ter preconceito em relação a isso. Deixa eles fazerem o que quiser. Mas o problema não é essa pessoa ter que fazer, poder ou não poder fazer isso. O problema é obrigar todo mundo a fazer ou a não fazer. Como, por exemplo, a bancada da patrulha lacradora está querendo obrigar todo mundo a ter o quê? O ensino da ideologia de gênero nas escolas, ou seja, que importa sobre todo mundo. E a bancada dos bolsominions, do Bolsonaro, do Bolsomito, e essa patrulhada toda aí, quer o quê? Proibir para todo mundo o ensino da ideologia de gênero. E quem está certo? Nenhum dos dois. O certo é o quê? É cada escola poder decidir se vai ou não vai ensinar aquilo ali no seu currículo, em vez de você ter o quê? Um currículo único para todo mundo.
pois o currículo único ele tem como função basicamente a doutrinação das pessoas, ou seja, a doutrinação por parte dos políticos aos seus novos cidadãozinhos que estão ali crescendo, a fim de impor sobre eles toda a ideologia e todo o conteúdo que eles quiserem na cabeça deles. Ou seja, serve como palanque político. As crianças servem como palanque político para a implantação aí do sistema estatista na mente delas. Com o quê? Com base no currículo único. Enquanto, na verdade, isso deveria ser o quê? Deveria ser uma decisão da família. Bom, e aí o que acontece? Isso tudo se revela como uma espécie de marxismo cultural. Proposta tal que realmente se revela como o patrimônio intelectual do Antônio Gramsci, que foi aí um dos caras mais influentes na corrente socialista aqui do Brasil. O que acontece? Temos que ter uma outra coisa muito importante em relação a isso. Imagine que o Estado chega lá e aprova essa lei. Então me desculpem aqui porque tem uns macumbeiros aqui que não para de batucar, mas infelizmente a gente tem que aceitar esse clima. Bom, imagina que o Congresso chegue lá e obrigue todo mundo a ensinar ideologia de gênero, num cenário hipotético onde eles obrigam a distribuir kit gay, tá? Fora essa questão cultural, fora isso ferir a propriedade que as pessoas exercem sobre os filhos, ou seja, a guarda que os pais exercem sobre filhos, a escolha do que vai ser ensinado a eles, ser ferida, nós temos o seguinte, cara, tudo isso, todo esse cenário, todo esse ensino desse tipo de coisa, ele vai ser pago com o roubo do nosso dinheiro, com os nossos impostos. Ou seja, se você está tendo aquela escola com ideologia de gênero, que vai ter que gastar mais tempo falando sobre isso, vai ter que ter professores especializados para falar sobre isso, vão querer distribuir kit gay, ou quanto custa de repente para produzir aquilo ali, para distribuir, pagar a distribuidora, a fábrica. Cara, tudo isso vem do quê? Precisa de dinheiro, e esse dinheiro vem do imposto. Imposto sobre nós para pagar. Ou seja, se você concorda com isso, com a ideologia de gênero, legal, cara. Muito bom, seria ótimo para você. Eu fico feliz. Agora, o problema é quem não quer, como eu. Porque eu, particularmente, não gostaria que meu filho tivesse esse tipo de ensino nas escolas. Não que eu detestasse, mas simplesmente eu preferiria que ele estivesse estudando história, alguma coisa mais importante do que isso na escola. Essa questão do respeito à diversidade eu próprio poderia ensinar em casa. O problema é o seguinte, imagina o seguinte cenário, em que o cara chega lá e em que basicamente chega lá um cara e fala o seguinte, olha, cara, eu tenho aqui, eu quero dar educação para o meu filho e para isso eu preciso pagar para ele aqui 1.000 conto para a educação dele. Então você chega lá e você vai me dar, porque se você não me dar eu vou te matar. É o quê? É um roubo. Agora, vamos levar isso para o contexto atual, a chamada democracia, que na verdade é uma ditadura. É o quê? A maioria imbecil coloca no poder um carinha que chega lá e fala, olha só, todo mundo, incluindo você, vai ter que pagar pelo ensino de todo mundo, com aquilo que eu quero que seja ensinado, com o dinheiro de vocês, retirado desses impostos que eu quiser. Ou seja, basicamente, por que seria justificável uma pessoa roubar a sua propriedade democraticamente, mas não por meio, de repente, de 1 contra 1? Ou seja, é a mesma coisa, você chegar lá, botar um decreto e roubar por meio de imposto
o dinheiro do outro para financiar essa sua proposta de educação, continua sendo roubo do mesmo jeito. Ou seja, pessoas que, além de serem obrigadas a serem educadas dessa forma, ainda vão ter que pagar dinheiro para financiar isso que elas não querem para si e nem para os outros. E os outros que querem vão chegar lá e vão impor com base na política, com base na democracia, chegar lá e impõe ao outro para pagar aquilo que ele não quer para financiar esse projeto político. Então esse é o problema da ideologia de gênero. O que nós temos que entender é que isso também causa conflitos. Há brigas contra isso, há conflitos entre pessoas, isso separa as pessoas, isso cria muitas guerras entre as pessoas, isso produz uma guerra cultural e isso não é legal. Imagina, ou seja, essa democracia ela, na verdade gera muitos conflitos, porque todo mundo é obrigado a uma coisa ou todo mundo é obrigado a outra. Cara, esses grupos vão brigar. Então não bota a culpa nem no conservador e não bota a culpa nem no socialista. Por quê? Porque eles são duas pessoas que estão brigando por uma ideia. Então, cara, faz o seguinte, aqui o socialista que quiser ideologia de gênero nas escolas, dá liberdade para ele ter uma escola privada que ofereça esse tipo de serviço. Agora, o conservador que não quer, deixa ele ter a escola dele que não tem ideologia de gênero. Ou seja, não obrigue todo mundo a ter ideologia de gênero, porque vai ter essa briga entre a esquerda e a direita, e nem diz que não pode haver ideologia de gênero, como por exemplo o Bolsonaro. Fala, não pode. Aí vai provocar novamente essa briga. Ou seja, cara, vai gerar, democraticamente, vai gerar problema de qualquer jeito. O melhor é o quê? Bota o anarcapitalismo. Quem quiser botar uma escola conservadora, filho numa escola conservadora sem isso, coloca. Quem quiser colocar o filho numa escola revolucionária, socialista, comunista, gramsciana, marxista, cara, marxista de qualquer forma, da Dilma Rousseff, coloca. Agora, não obriga as pessoas a participarem de uma coisa que você não quer. Primeiro, imposto é roubo. Segundo, a pessoa decide a educação que o filho vai receber. Terceiro, não bote democracia porque só vai gerar conflito. E obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente aquilo que você acha a respeito disso, se você gosta ou não gosta da ideologia de gênero e qual é a sua proposta. Eu vou gostar de ouvir, eu respondo todos os comentários. E compartilhe com o máximo possível de pessoas que você puder e dê like caso você gostou. E aguarde pelo próximo vídeo. Então, tchau, tchau.